Oi gente, a graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus está voltando, é assim que eu começo esse vídeo. Jesus, ele vai voltar. E eu quero dizer para você aqui do sonho que eu tive. Eu já tinha gravado um vídeo desse sonho, mas como eu estava muito tímida no vídeo que eu gravei, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal, então eu pensei, vou apagar esse vídeo e vou criar um novo vídeo falando sobre esse sonho que eu tive da volta de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar aqui com você, diante de tantos sinais, de tantas coisas que nós temos visto no mundo, né? Não só sinais de catástrofes e de coisas que têm acontecido na natureza, no mundo, mas sinais também das coisas espirituais, dos líderes que estão se levantando, da falsa paz que está vindo aí, de tantas outras coisas, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Sempre é bom estar conectado com a palavra de Deus, sempre é bom a gente lembrar da volta de Jesus no mundo onde nós somos o tempo todo distraídos com tantas coisas, com tantas notícias que muitas das vezes não caberia nem a nós, né, sabermos de algumas coisas. A gente fica distraído e esquecemos de pensar nas coisas do alto, como diz a palavra do Senhor, pensar nas coisas lá do alto, né? Ou às vezes estamos tão distraídos pensando sobre o que precisamos comer, o que precisamos vestir, e nós não focamos tanto nas coisas do alto. E então aqui nesse vídeo eu quero falar sobre a volta de Jesus e vamos para o vídeo de hoje. Aconteceu que um dia eu estava dormindo e por volta assim da madrugada eu tive essa revelação no sonho. E o sonho, a revelação foi exatamente assim. Eu estava em um lugar aqui no Rio de Janeiro e eu estava andando nesse lugar, estava indo para o trabalho e naquele momento se ouvia um grande estrondo, um barulho muito alto, era um barulho assim, altíssimo. E todas as pessoas que estavam naquele lugar olhavam assim para o alto. E depois eu vou deixar uma imagem aqui, vou ver se eu consigo colocar uma imagem aqui do vídeo que eu pedi para a Iá fazer ali para mim, mais ou menos como que eu vi, o mais parecido possível com o que eu vi. E eu pedi para transformar em uma imagem. Eu vou tentar deixar aqui no vídeo, ou aqui na metade ou no final do vídeo. E a gente olhava para o céu, todas as pessoas olhavam para o alto, e quando a gente olhava era como se o céu ele tivesse aberto, assim, é como se tivesse uma cortina assim que dividisse assim o céu, e o céu se abria. E quando o céu se abria, a gente via muitos anjos vindo, todos montados a cavalos. Não eram só anjos. Na frente vinha o líder dessas pessoas, desses anjos, na verdade, era Jesus. E Jesus vinha na frente e um exército gigante de anjos vinha atrás dele. Nesse momento que Jesus vinha montado, no momento que todos olhavam e viam essa cena no céu, todo mundo ficava sem entender, algumas pessoas. Mas eu, já conhecedora da verdade, da volta de Cristo, eu me jogava ao chão e eu começava a chorar e clamar a Jesus para que Ele não me deixasse aqui na terra, mas que Ele me levasse com Ele no arrebatamento, me levasse com Ele para o céu. Nesse momento eu lembro da cena, eu estava com uma camiseta assim, tipo essa, estava com uns shorts jeans, de tênis, e eu me jogava ali no chão. E eu começava a clamar o sangue de Jesus, falava, Senhor, eu começava a clamar por Jesus para que Ele não me deixasse ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia comigo que eu não ia subir. Eu pensava, eu não vou conseguir ser salva. Porque era como se naquele momento eu não estivesse 100% ali fazendo aquela sensação que a gente tem de que sempre a gente precisa fazer mais, de buscar mais, e que a gente não está limpo o suficiente. Era como se eu estivesse sentindo essa sensação. E enquanto eu cobria ali o meu rosto no chão, no meio da rua, eu começava a orar. Eu não conseguia olhar para Jesus, porque eu tinha medo de que Ele não me levasse. Mas quando eu
eu estava ali embaixo, eu estava com as mãos tipo assim. Só que assim, prostrada no chão. Só que eu estava passando uma moto aqui, eu vou esperar passar essa moto. Pronto. Eu que afastava assim, e eu olhava assim por cima do meu braço, por baixo do meu braço, para que eu pudesse ver que aquilo realmente estava acontecendo. E realmente, Jesus era como se cada vez mais ele se aproximasse da terra. Porque a gente sabe que o céu e a terra são muito distantes, por mais que pareça perto. E quando eu olhava, ele estava vindo para mais perto da terra. E ali, naquele momento, é como se o tempo tivesse parado, sabe? A sensação que eu tinha é que o tempo meio que ficou lento. É como se tivesse tudo em câmera lenta e como se alguém tivesse dado um zoom assim nos olhos de Jesus, nessa região aqui dos olhos de Jesus. E os olhos de Jesus ficavam fixos comigo e é como se os olhos de Jesus falasse para mim que eu ia subir com ele, sabe? Porque o olhar dele era um olhar tão puro, de misericórdia, de compaixão pela minha vida e pela vida das pessoas, sabe? É como se Jesus olhasse para mim, aquele olhar dele falasse para mim que ele era misericordioso, que ele tinha compaixão. Era isso que eu conseguia notar somente com o olhar dele. Nós sabemos que os nossos olhos falam, né? Quando nós estamos pensando malícias, quando nós estamos agindo com maldade, a Bíblia até fala sobre isso. Os nossos olhos, eles falam, eles dizem, nossos olhos, quando os nossos olhos são altivos, quando nós estamos ali com malícia, com alguém, com algo, os nossos olhos, eles não conseguem esconder, sabe? Eu sinto muito isso, eu consigo ver no olhar das pessoas a malícia, sabe? A maldade. É claro que a gente não pode julgar, mas os nossos olhos falam e falam muito. E quando alguém é amoroso, quando alguém é misericordioso, é como se os olhos daquela pessoa falassem também. E naquele momento foi inacreditável, porque o olhar de Jesus era muito puro. E o olhar dele me emocionou de uma forma muito grande, sabe? E naquele momento que Jesus olhava para mim, que eu sentia isso, eu estava prostrada no chão e eu começava a levantar do chão. E eu começava a sentir que eu não estava mais no chão. E eu olhava assim para cima, as pessoas também estavam subindo assim para o céu, sabe? E eu começava a subir também. Nesse momento eu acordei daquele sonho, aquela revelação. E quando eu acordei, a sensação que eu tive é que eu não estava deitada, sabe, na cama. É como se eu tivesse realmente saindo do lugar. E ali naquele momento eu acordei e eu já acordei em prantos. No sonho, quando eu via que eu estava subindo, eu me emocionava com o olhar de Jesus, com aquela situação de estar subindo, sendo ali arrebatado. E eu acordava em prantos, eu acordei em prantos, na verdade, com aquela cena do olhar de Jesus fixo para mim, com aquele olhar puro de amor, de misericórdia, sabe? E eu chorei muito. E o meu marido, ele acordou também, ele olhou pra mim, ele perguntou o que tinha acontecido. E naquele momento eu falei tudo e eu não conseguia parar de chorar. Eu soluçava porque era muito forte. Aquela sensação de estar subindo, sabe? E depois disso eu fiquei pensando sobre aquilo. E eu vi que dá para entender por que Jesus passava em alguns lugares e aquelas pessoas que eram escolhidas por Deus, elas olhavam para Jesus e via ali amor no olhar de Jesus, pureza. Por isso Jesus, mesmo aqui na terra, ele era um homem diferente, sabe? Ele tinha algo diferente, porque quando nós estamos próximos de Deus, do amor de Deus genuíno, da misericórdia genuína, nós nos transformamos, assim como Moisés, assim como o próprio Jesus no monte, né? Ali se transfigurou. E naquele momento que ele vinha, eu não conseguia ver a feição dele, o rosto dele completo. Eu só conseguia ver ele como líder dos anjos e os anjos atrás vindo para a terra. E depois disso era como se alguém tivesse dado um zoom assim nos olhos dele. E eu via aquele olho puro, amoroso, sabe?
E esse é o vídeo que eu quero deixar para você hoje. Dizer que tudo que nós temos vivido, tantas promessas, profecias se cumprindo, tudo isso Jesus ele previu para que nós pudéssemos ficar cientes de tudo que estaria por vir, que nós não viéssemos ser enganados. Temos visto aí coisas acontecendo, coisas absurdas, histórias de ET, de não sei o que mais, e nós sabemos que o mundo está sendo preparado para um grande engano que está por vir. E como a Bíblia diz, se possível, muitos seriam enganados, muitos deixariam da sua fé para acreditar em coisas inventadas por homens e demônios. Então, que nós possamos ficar focados que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e Ele está voltando, Ele está esperando a ordem de Deus para que Ele possa vir sobre as nuvens com glória, com poder, buscar a sua igreja, buscar aqueles que queiram ser salvos por Ele, buscar aqueles que estão se santificando também. Porque uma vez que nós não somos aquele ladrão na cruz que aceitou Jesus e naquele momento morreu, mas nós ainda estamos aqui em vida, nós temos que buscar se santificar e buscar o Senhor. Então, que nós possamos ficar vigilantes, porque os dias estão confusos, há uma confusão no mundo, uma coisa estranha acontecendo, mas nós sabemos da verdade. A verdade é que esse mundo jaz no maligno, a verdade é que todas essas coisas são invenções para confundir as pessoas, pessoas que estão sendo ali usadas, nem sabem que estão sendo usadas, pessoas que estão levando notícias de coisas falsas, de ET, de não sei o que mais, e nem sabem que estão sendo usadas para falarem de coisas que nem elas mesmas entendem que são falsas, para contribuir com o engano, né, da humanidade. Mas nós sabemos da verdade, nós sabemos que Jesus está aí no céu, nas nuvens, nós sabemos que Jesus irá voltar, e eu trouxe essa revelação, que eu estava lembrando sobre ela nesses dias, e eu tenho plena certeza de que Jesus vai voltar. Então vamos aguardar firmes, com esperança no nosso coração e buscando todos os dias ao Senhor. Procura uma igreja mais perto da sua casa, procura uma igreja que fale a verdadeira palavra e busca o Senhor. E esse é o vídeo de hoje, que eu quero deixar aqui, que esse vídeo toque você de alguma forma. Sempre é bom estar falando de Deus, sempre é bom estar falando das coisas do alto. Paulo disse: pense nas coisas do alto. Então esse é o vídeo de hoje, que você fique com Deus. Um beijo e até a próxima.